Bom dia a todas e a todos. É uma honra poder estar aqui hoje com vocês, poder receber a Escola do SUAS, com várias pessoas, os membros da equipe aqui hoje. Eu vou ver se eu consigo identificar todas. Né, a Patrícia Noleto, bem-vinda, coordenadora da escola. A Tânia, Eleusa, tem a Selma, né? A Selma que está sempre falando com a gente. Tem mais alguma da equipe? A Vânia. Bem-vindas. Muito obrigada por todas as comunicações que a gente fez no decorrer desse último ano. E vai ser importante ouvir vocês no dia de hoje, onde a gente apresenta o nosso plano de educação permanente e formaliza, né, esse contato amplo que vai ser com vocês e com todos os servidores, para que todo mundo tenha conhecimento do que a gente pode fazer juntos. Então, eu queria chamar a Graziela para dar um bom dia e fazer a fala dela de recepção para vocês, a nossa diretora do SUAS. Bom dia a todos presentes aqui. Hoje eu estou muito feliz com esse momento, porque o nosso plano de educação permanente vai estar sendo apresentado, como se fosse uma inauguração desse novo trabalho da nossa secretaria, né? Estamos muito felizes com a participação de vocês, dos servidores que aqui hoje estão, e muito feliz também com a participação de Campo Grande, que foi o nosso braço direito aí, com tantas dúvidas, né, nesse novo trabalho. E é de suma importância um plano de educação permanente para uma gestão, né? Porque o que vai acontecer? Nós vamos capacitar os nossos servidores cada dia mais, né, nas suas especificidades, né, dentro da técnica mesmo. Então, sempre temos a aprender. Desde que eu entrei para trabalhar no SUAS, cada dia é um novo aprendizado. E essa situação de fazer um plano, de organizar um cronograma, nós temos aí em Dourados o nosso grupo, né? O nosso comitê aí, que tem a participação da UEMS, o FGD, o FMS, né? Então, assim, eu também já gostaria de agradecer a presença, né? Porque vem fomentar e ter muitas ideias para que possamos, né, tá fazendo esse plano. E nisso também as parcerias, né, as parcerias com essas unidades aí que são tão importantes dentro do nosso município. Então, hoje é um dia ímpar, né? Eu também gostaria de aproveitar o momento e agradecer a nossa técnica Elisa, que se empenhou para estar fazendo este plano aí. Ela ligou muito para a Patrícia, muito para as meninas que estão presentes aí, muitas dúvidas, né? Como eu disse, é algo novo. E aí agora a gente só vai aprimorar esse plano nosso. Então, hoje é o momento de mais um aprendizado, porque eu acho que essa apresentação é o pontapé inicial para as nossas atividades que agora vamos iniciar. Esse ano foi um ano atípico, né? Então, penso que nós vamos começar mesmo, de fato, o ano de 2021. Mas gostaria também de frisar aqui que mesmo construindo o plano, nós da educação permanente fizemos muitas ações via Zoom, né, devido à pandemia. Então, tivemos muitas palestras, muitas reuniões, que fomentou, que ajudou nesse momento de pandemia, que nós tivemos palestras focadas para a questão do Covid-19, né? Muita orientação, porque no início a gente estava perdido, sem saber como lidar com isso, e graças às nossas parcerias aí, nós conseguimos profissionais que nos ajudaram e empenharam para ajudar o nosso servidor, né, que no primeiro momento foi pânico mesmo, a gente não sabia como conduzir, e graças a esse trabalho, essas reuniões, nós conseguimos, né, melhorar o nosso atendimento. Hoje nós nunca fechamos a secretaria, nunca fechamos nenhum dos nossos equipamentos, mesmo com dificuldade, e aí foi se orientando aos poucos, uma reunião, outra, e nós conseguimos estar onde estamos. Né? Hoje nós temos um número baixo de contaminados, né, de servidores contaminados, e eu tenho plena certeza que foi um desses trabalhos aqui que aconteceu durante essas reuniões remotas e essas palestras. Né? Minha palavra hoje é gratidão,
agradecer mesmo por todos aqui presentes e por quem ajudou e auxiliou no nosso plano. Né? Dou continuidade aí, Eblisa, com os trabalhos. Logo mais a Fátima vai estar aí também, conversando um pouquinho com vocês. Então, vamos à apresentação, porque eu estou ansiosa para ver agora porque quando a gente pega aquele calhamaço de papel, todo mundo leva um susto. Então, hoje a gente vai pontuar os principais pontos e vamos aí fomentar o nosso trabalho. Muito obrigada a todos presentes. O que você fez? Então, pessoal, a ideia é primeiro ouvirmos a fala da Patrícia e também da equipe, e depois a gente vê o plano. Tá? E aí, Patrícia, eu não recebi no e-mail a apresentação. Você pede para as meninas. E aí eu já vou te passando a palavra, você pode ir começando mesmo sem ela, tá? Assim que eu chegar aqui o projeto. Pode ser? Pode, olha só. Eu mandei esse endereço. Patrícia, eu acredito que o teu fone está muito baixinho. Você consegue tentar aumentar o volume ou tirar ele? Às vezes o próprio computador, ele pega melhor o áudio do que o fone. Bom dia, que estão chegando agora. Antes da gente iniciar, eu posso também ir para vocês. Vocês não estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Vou tentar entrar pelo celular. Não estamos te ouvindo bem, Patrícia. Não estamos. O seu som está muito baixinho mesmo. Não. Por acaso vocês estão perto? Será que vocês conseguem trocar de aparelho, você e as meninas aí, a Tânia? Vamos tentar pelo celular? Aí. Uhum. Melhorou? Oi, melhorou? Fala mais um pouco. Tá, eu vou falar aqui o e-mail que eu fiz. Foi... Agora dá para te ouvir bem. Sim, sim. Uhum. Tá. Então, foi nep.semas@dourados.gov.br. Antes da gente iniciar, então, eu vou fechar. Antes da gente iniciar, eu gostaria de propor, Elisa, que as pessoas que estão aqui se apresentassem, né? E dissessem qual a função, aonde trabalham, né? Qual unidade. Certo, então podem ir abrindo os microfones, pessoal, então, para se apresentar para a Patrícia. Acho que todo mundo já me conhece, eu sou Elisa, trabalho aqui no setor que está sendo consolidado, Educação Permanente aqui da SEMAS, muito conectada com Desde Suas. E quem é o próximo pode pegar a palavra e se apresentar. Graziela, Departamento de Gestão de Suas, hoje estou como diretora. Bom dia. Posso falar? Graziela Vargas, assistente social. Posso falar? Não sei usar muito esse aplicativo. Shirley Flores Arpelon, estou como diretora da Proteção Social Especial aqui na SEMAS de Dourados. Bom dia, eu sou a Claudenir,
Sou aqui da secretaria, faço parte da família acolhedora. Bom dia. Eu sou a Vânia. Ok? Eu sou a Vânia, assistente social e secretária executiva do CNAS. Bom dia, eu sou Edna, trabalho na Casa dos Conselhos, secretária executiva do CMDCA. Bom dia, eu sou a Ayana, sou psicóloga do Serviço Família Acolhedora. Bom dia, eu sou o Washington, da Universidade Federal da Grande Dourados. Mais? Kelly? Bom dia. Bom dia, sou a Kelly Prete, assistente social, atualmente na direção da Proteção Social Básica das SEMAS Dourados. Nilza? Bom dia, eu me chamo Nilza, sou formada em pedagogia e estou aqui na coordenação do CRAS Cachoeirinha. Vou chamar a Claudineia. Bom dia, eu sou a Claudineia, sou assistente social e faço parte da equipe da Escola do SUAS. Deusa. Aí prepara quem está com o nome Tautec. E depois... Bom dia, eu sou a Creuza, eu sou psicóloga e faço parte da equipe da gestão do trabalho e educação permanente aqui da Escola do SUAS, da SEDAST. E Diana também não falou, Eblisa. Eu tô chamando na ordem que eu tô vendo aqui. Tautec, quem é? Ah, tá. Bom dia. Meu nome é Lane, eu sou assistente social da Escola do SUAS, da equipe técnica da gestão do trabalho e educação permanente. É que eu estou também com o meu computador ligado e o computador está com vai dar... Eu estou sem áudio, mas eu vou ficar só no computador. Tá bom. Aí preparou a Eleusa, depois Tânia. Bom dia, estão me ouvindo? Sim. Bom dia, eu sou Eleusa, eu sou pedagoga técnica da gestão do trabalho aqui da Escola Coesas. É um prazer estar participando com vocês neste momento. Bom dia, eu sou a Tânia Mariano Martins, sou pedagoga e atualmente também faço parte da equipe da escola, técnica da equipe da escola, na gestão do trabalho e educação permanente e no NEEP. É um prazer estar com vocês e uma ótima manhã para todos nós. Obrigada. Obrigada. Aí é Diana e depois se prepara para falar o Ângelo. Bom dia, eu sou Diana, sou assistente social e estou atualmente coordenando o CREAS, Média Complexidade de Dourados. Mas você não está gravando? Não, o som está saindo para mim? Eu acho que é você, Ângelo. Janaína também, beleza? Aham, aí Ângelo, Paulo. E aí prepara... O som não tá saindo aí, o som. Tá, aham. E aí? Não tem nada aí. Fone de ouvido mesmo, esse fone de ouvido você deve estar estragado. Eu não tô escutando, não é que eu tô escutando. Gente, eu tô escutando vocês. Prepara a Janaína e depois Bruno Pael.
Bom dia, gente. Bom dia. Fátima, estamos nos apresentando, os presentes. Você Sim. pode se apresentar também, depois você faz uma fala para a gente. Tá, Fátima, Dourados, Gestão Dourados. Tudo bem com vocês? Patrícia está aí. Tudo bom, Patrícia? Então, a gente está aqui novamente para apresentar... Deixa só... Perdão, Fátima. Sim. Por favor, deixa só eu terminar de apresentar como a Patrícia pediu. Ela quer conhecer todo mundo que está aqui hoje, tá? Aí eu vou te pedir licença só para terminar. Falta algumas pessoas. Falta a Janaína, falta o Selma, Bruno, Kelly, Elisandra, Andréia, Juliana, Laísa e Som. Podem abrir o microfone e se apresentar. Pessoal. Bom dia. Juliana, assistente social do CREAS. Pessoal, vocês estão conseguindo nos ouvir? Os que eu chamei? Bom dia. Bom dia, aqui é Paula, assistente social do Grasila Vargas, Dourados. Bom dia. Aqui é a Janaína, secretária executiva da Casa dos Conselhos. Bom dia, meu nome é Selma, sou psicóloga e também faço parte da equipe da Escola do SUAS. Última chamada para Bruno, Ângelo e Som. Alguns colocaram no chat. Patrícia, somos esses que estão o Bruno falando que está sem microfone. Podemos ouvir umas palavras da Fátima, Patrícia, antes? Com certeza. Então, gente, nós vamos apresentar aqui no nosso plano da educação permanente. É uma coisa que a gente quis muito, né, para a gente fazer isso. Antes de eu terminar essa gestão, eu queria muito entregar, praticamente concluído, né, e assim, tive grandes carreiras, as diretoras, um belíssimo trabalho, e eu acho que o servidor em si ficou muito contente. É uma nova fase da nossa gestão, né? A gente começou, não vou estar aqui para terminar, mas eu sei que pelo menos o pontapé inicial foi dado, que eu acho de inteira responsabilidade nossa dessa gestão que sai agora, ter deixado esse legado ainda pequenininho, né? Mas que começando agora, que eu tenho certeza que daqui para frente tem essas diretoras minhas são quase todas efetivas, então isso fica gravado, né? E elas podem dar essa continuidade. A Eblisa também é uma servidora efetiva, então a gente fica tranquila que isso não vai morrer, né? Vai prosseguir. Então eu agradeço a todas as minhas servidoras daqui da assistência social de Dourados e agradeço as colegas, né, as coordenadoras dos CRAS também, que de uma certa forma também nos ajudou a chegar até aqui. A Universidade Federal, a estadual, né, também esteve conosco, e vários apoiadores, né, e muitas coisas a gente esteve junto com muitas pessoas para a gente chegar até o ponto que a gente chegou. Então, parabéns a todos, espero que eu andei lendo todo o nosso trabalho, e eu acho assim, gostei bastante, espero que todos vocês gostem, tá? Obrigada. Patrícia, retorno a palavra para você. Vou pôr o microfone bem pertinho.
Eu gostaria de agradecer o convite, né, da Elisa, da Fátima, pela oportunidade de estarmos aqui para falar de algo que é muito caro para nós. Eu sou assistente social, trabalho nessa política pública há alguns anos e passei por algumas experiências profissionais antes de ir para a educação permanente e possivelmente em razão dessa trajetória mesmo profissional, essa pauta da educação permanente seja tão importante, né, tão cara aí. Quero cumprimentar todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui, da assistência social, o nosso parceiro aí também da Universidade Federal, dizer da importância das instituições de ensino superior no processo de construção de planos de educação permanente. Não somente nos planos, mas também a participação nos núcleos, né, de educação permanente. Eu gostaria de... Ainda o som está muito ruim, gente. Está ruim? Patrícia, você já chegou a testar sem fone? Vamos ver, gente. Por aqui vocês me ouvem melhor? Tá bom, só precisa fechar o áudio do computador para parar de dar a microfonia. Aí, me ouvindo melhor? Sim, um pouco melhor. Não tão alto, mas tá dando para ouvir bem. Tá. E agora? Agora tá ótimo. Manda ver. Ah, então agora vamos. Espera aí que fechou o microfone. Quero cumprimentar a Laísa, minha companheirinha ali do STEA. Nos encontraremos mais tarde. E vou começar dizendo, cumprimentar a equipe aqui da escola, que, como vocês viram, estão presentes aqui. Dizer que o processo de construção da educação permanente, ele é coletivo, né? E o que eu vou apresentar aqui é fruto do que foi construído já há algum tempo no âmbito do SUAS. Nós vamos passar aí um histórico, né? Foi construído de maneira gradativa e o que temos hoje em Mato Grosso do Sul é fruto de um trabalho em equipe. Então, saudar com muito carinho também a equipe aqui da escola, que veio para prestigiar o evento junto com Dourados, né? Veio para prestigiar o evento e também, posteriormente, no momento em que a gente entender aí que vai ter debate, participar das discussões, tá bom? Eu acho sempre importante dizer que todo o processo de discussão da assistência, especialmente da educação permanente, ele foi coletivo. Então, é sempre em grupo. Vamos, então. O processo de discussão da educação permanente, ele se efetiva em 2013, mas ele já ocorria, né, nas discussões aí de conferências
desde o ano de 1995. Tá? Então, de 1995 a 2003, existia um apelo dos trabalhadores, tanto no que diz respeito à discussão de condições de trabalho, né, valorização do trabalhador, como também dos processos continuados, pelos processos continuados de capacitação, que ainda não ocorriam de maneira organizada, sistematizada. Em 2004, entre 2004 e 2005, nós vamos ter a implantação do Sistema Único da Assistência Social, né, a Política Nacional de Assistência Social, que vai trazer as diretrizes e os direcionamentos para que isso de fato ocorra. Então, a gente tem um Sistema Único que é dividido em 2 níveis de proteção, que é a proteção social básica e especial, e na sequência discutimos aí a norma operacional básica, né? Não somente a política nacional, mas também a norma operacional básica, que vai dizer como é que vai ser a operacionalização dessa política pública, quais são as unidades estatais, né, que serão implantadas a partir daquele momento, que são os CRAs, os CREAs. Até então, a unidade que nós tínhamos era somente a unidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, salvo municípios de médio, grande porte, que tinham outras unidades centralizadas, né, mas eram organizações do próprio município, não existia uma padronização, né? Em 2006, a gente vai ter a NOB, a Norma Operacional Básica, a NOB-RH, que vai fazer a discussão das equipes de referência dentro dessas unidades. A gente vai avançando, né, no campo dessas discussões, abrindo um espaço ainda maior para outros profissionais no âmbito da política da assistência social. E aí eu quero fazer aqui, né, um destaque, que foi nesse momento, por exemplo, que nós tivemos a entrada e a contribuição maior dos psicólogos, psicólogas, né, pedagogos e pedagogas, e a gente vai ver que existe dentro da assistência social uma quantidade considerável de assistentes sociais e uma crescente de psicólogos e pedagogos, que tem vindo contribuir na implementação dessa política pública. Em 2011, a Lei 12.45, que é a lei que institui o Sistema Único da Assistência Social. O Sistema Único da Assistência Social ele foi implantado no Brasil, foi responsável pelo processo de padronização da política de assistência social, mas ele veio com força de resolução e a lei ela vai, de fato, ser promulgada aí em 2011, que é a 12.435. E aí sim temos um sistema único que até então tinha somente a força da deliberação do Conselho Nacional da Assistência Social, né? Então, em 2011, nós conseguimos concretizar essa deliberação para o formato desta lei. E aí, lá na 12.435, já tem também as diretrizes e a importância, né, tanto da ação permanente como a gestão do trabalho. A gestão do trabalho, ela sintetiza as ações de valorização para o trabalhador e a trabalhadora do SUAS. E essas ações de valorização também são as ações que estão no âmbito da educação permanente, né, compreendida como ação de valorização, quando aperfeiçoa, quando amplia o conhecimento desses trabalhadores, né, a respeito das ações que desenvolvem, dos serviços, da operacionalização dos serviços que desenvolvem, além de outros elementos que são de fundamental importância, né, como entender a operacionalização desses serviços no âmbito da realidade em que nós vivenciamos. Então, são elementos
que passam por esse processo de formação. Em 2013, nós vamos ver aí a Política Nacional de Educação Permanente, né, a PNEP-SUAS. A PNEP, ela vai trazer as diretrizes para a implementação da educação permanente. Nós vamos passar daqui a pouco por cada uma dessas diretrizes, né, desses princípios que são de fundamental importância para entendermos o que essa ação significa dentro das proteções afiançadas, no âmbito das seguranças afiançadas também. Né? Então, a Política Nacional de Educação Permanente, ela vai fazer uma perspectiva de capacitação antes não vista dentro da assistência social, né? Se considerarmos que as capacitações que nós tínhamos não eram capacitações continuadas, né? Que tivessem eram capacitações que ocorriam em consonância com a necessidade mais imediata, né? Não eram capacitações pensadas, planejadas com uma certa antecedência, pensando principalmente na sua continuidade. Eram planejadas, sim, até com antecedência, porém, não havia o planejamento da continuidade, né, desse processo de formação para o trabalhador. Então, nós estávamos muito no campo da educação continuada, em que o trabalhador e a trabalhadora iriam até o curso, né, tomando para si o conhecimento, e esse conhecimento ficando nesse trabalhador, né, que só era distribuído quando esse trabalhador conseguia aí fazer a multiplicação disso dentro do município, né? Mas, no geral, o que acontecia era o trabalhador recebe o processo de formação, fosse do próprio governo federal, fosse do governo estadual, né? Ao chegar no município, atropelado pelas demandas que tinham, muitas das vezes não conseguia fazer aquele repasse de informação para os demais trabalhadores. Né? E quando fazia, né, também, às vezes, não tinha a participação desses trabalhadores, né, da maneira que ele havia planejado. Às vezes também o trabalhador sentia uma certa dificuldade de repassar as informações. E o que acontecia? Quando esse trabalhador recebe uma outra proposta de trabalho, automaticamente, e esse trabalho fosse um pouco, tivesse aí uma remuneração melhor, logicamente que ele aceitava essa outra proposta, e aí o conhecimento é todo embora com ele. Né? Então, essa é uma questão aí no campo da educação continuada, em que o conhecimento ele fica atrelado à pessoa que foi lá para fazer o curso, que foi para desenvolver conhecimento, mas que muitas vezes fica nele mesmo, né? Por diversos motivos, fica nele mesmo. Antes da Política Nacional de Educação Permanente, nós tivemos o Capacita-SUAS em 2012, que foi aquele programa, né, grande, inclusive citado no plano de vocês, né, de plano de educação permanente, que foi responsável pela capacitação aqui em Mato Grosso do Sul de mais de 3.000 trabalhadores. Né? E um plano, um programa de educação continuada, com temáticas diversas, né? Que só em Mato Grosso do Sul atendeu mais de 3.000 trabalhadores e trabalhadoras, em percursos formativos de gestão, de provimentos, serviços, aprovimentos benefícios, de controle social. Um programa que abrangeu o Brasil inteiro, né? Os estados todos aderiram ao Capacita-SUAS e estabeleceram as metas que seriam cumpridas no decorrer desses anos. Nós tivemos aí 3 edições do Capacita-SUAS aqui no estado e atingimos mais de 3.000 trabalhadores e trabalhadoras.
Em 2016, a supervisão técnica, né, a resolução número 6 de 2016, que vai trazer para a gente agora, né, a visão mais completa do que significa ou do que vem a ser a educação permanente. Vamos lá aqui. Eblisa, você não conseguiu, né, colocar o slide, não deu certo aí? Não, eu vou te mandar, eu te mandei de novo o e-mail, eu acho que foi incorreto, mas aí vamos, quer tentar mandar agora? Foi incorreto? Tá. Eu vou encaminhar aqui para as meninas, eu vou para a equipe no e-mail de vocês, e aí vocês, por favor, vejam aí com a Eblisa, tá? Tô mandando. Pronto. Aí ela já caminha. Beleza. É só porque tem alguns slides que eu acho que é importante que vocês... De qualquer maneira, se não der certo também, eu deixo o slide depois, tá? Pra gente... Vamos lá, então. Então, existe uma diferença aí entre a educação continuada e a educação permanente, tá? Como eu já falei anteriormente, esse processo, ele foi construindo, né? Até a gente chegar aí ao entendimento da educação permanente e da importância dela no processo de discussão e construção de processos de trabalho. Existe uma diferença básica entre a educação continuada e a educação permanente, porque a educação permanente, ela é basicamente a discussão e a capacitação em serviço, né? Então, ela é a capacitação e o processo de formação a partir de questões relacionadas ao trabalho, né? Questões que muitas vezes são obstáculos para a operacionalização dos serviços e não dependem somente, única e exclusivamente, às vezes, da ação da gestão ou do próprio trabalhador. É necessário a apropriação de conhecimento, a construção de processos metodológicos para superar determinadas dificuldades. Então, a educação permanente é a ação que nos permite isso. Então, quando nós terminamos um processo de discussão, né, de educação permanente, nós temos a metodologia desenhada para a continuidade da ação posteriormente. Então, se na educação continuada nós tínhamos a apropriação do conhecimento, né, pelo trabalhador ou pela trabalhadora, na educação permanente, nós vamos ter a estratégia da reestruturação de processos de trabalho. Então, a discussão, ela existe para a construção desses processos, e quando o trabalhador ou a trabalhadora não esteja mais, né, desenvolvendo a função, quem entra depois, né, quem vem posteriormente tem condições de se apropriar desse construto metodológico anterior para continuar dando desenvolvimento ao trabalho. Então, existe uma diferença aqui. E a política nacional de educação permanente é o marco, é ela quem traz essa mudança. Porém, esse processo de formação no SUAS
começa muito forte com a educação continuada, certo? Que é o caso, por exemplo, do programa Capacita SUAS, né? O Conexão SUAS também, que é o do Estado. E onde é que nós vamos perceber mais fortemente a educação permanente? Dentro da supervisão técnica. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre as supervisões técnicas, né? Mas é dentro da supervisão técnica. E é muito interessante né, a organização com que é feita a política nacional e a maneira como isso posteriormente vai se integrar à supervisão técnica. Existem alguns princípios dentro da educação permanente que são aí muito importantes para nós entendermos, que até para a gente entender como é que esse documento ele se constrói, né? O que se entende por educação permanente dentro do SUAS? Quais são os princípios, né, dessa ação, tá? Educação permanente não é é importante a gente entender que não é uma unidade da secretaria. Educação permanente não é um setor da secretaria. A educação permanente, ela está em todas as ações de gestão, de proteção social básica e de proteção social especial. Não há como se pensar em ações de proteção social básica, proteção social especial de média, de alta complexidade, ações de gestão, né? E aí envolve também o controle social no SUAS, sem pensar em educação permanente. E aí o que geralmente ocorre? Ocorre que quem é da educação permanente, às vezes, fica com aquele papel inglório, né? De fazer determinados questionamentos, e aí as outras equipes falam assim, ai, o que está xeretando aqui? O que quer ver aqui, né? O que é essa educação permanente? Esse papel, ele vai acontecer justamente pelo entendimento que o profissional tem, que a educação permanente, ela está em todas as ações da política de assistência social. Sejam elas de qualquer proteção. Então, se nós vamos pensar, por exemplo, em gestão, nós precisamos pensar em processos formativos na vigilância socioassistencial, processos formativos na educação permanente, na gestão do trabalho, processos formativos com secretarias executivas de conselhos, né? No controle social, processos formativos de conselheiros, dentro de provimentos, serviços e benefícios, né? Provimentos e benefícios, a capacitação de trabalhadores dos CRA, dos CREAS, do Centro POP, da proteção social de alta complexidade, serviços de acolhimento, e por aí vai, né? Então, não há um só espaço dentro da assistência social que não seja, né, discutido no campo da educação permanente, tá? Então, existem alguns princípios que eu penso que é interessante nós discutirmos aqui. Então, assim, um dos primeiros princípios é a centralidade dos processos de trabalho e das práticas profissionais. A educação permanente, ela é discutida no campo da educação problematizadora, né? Essa educação, ela parte do pressuposto de que não há um conhecimento que não possa ser absoluto, né? Ela se pauta na ação do diálogo, ela se pauta no conhecimento cultural do trabalhador, da trabalhadora, as questões que envolvem o território, o público que vai ser atendido,
que não é um mero reitor, mas também um agente, né, desse processo. Aí a gente vai ter esse primeiro princípio, que é justamente isso, né? Olha, a educação permanente deve induzir trabalhadores e equipes profissionais um estado permanente de questionamento e reflexão acerca da pertinência e adequação de seus processos de trabalho. Então, se nós temos como objetivo final da política da assistência social a autonomia de famílias e indivíduos, nós nunca podemos perder isso de vista. Se o nosso objetivo é esse, né, o como fazer deve ser um questionamento sempre constante. Será que no processo de implementação desta ação não há, pela política pública, um processo de violação de direitos ao invés de um processo de defesa de direitos? Será que essa ação que está sendo desenvolvida, de fato, leva esse indivíduo e essa família a um processo de autonomia? E é muito importante falar aqui que quando nós falamos de trabalhadores e trabalhadoras, nós não estamos falando somente da equipe técnica, de equipe, né, de nível superior, porque a equipe do SUAS, ela é composta por trabalhadores de nível médio, ela é composta por trabalhadores de nível fundamental, e esse processo de questionamento, de organização, deve passar por todos esses trabalhadores, né? A pertinência, a adequação de seus processos. Então, ela tem que estar sempre em discussão. Ela tem que sempre estar num processo de discussão. É um processo de discussão contínuo, sem entendendo que o usuário é um sujeito de direito, que a política pública da assistência social não é ajuda, que a política pública da assistência social é um direito, né? É um direito público, é um direito do cidadão, né? E não a ajuda, não a caridade, né? Nós estamos falando de uma política que, quando o cidadão acesse o CRAS, o CREAS, ele não tenha em mente que ele está ali recebendo um favor. E quando é que esse cidadão tem esse entendimento? Quando ele recebe, de fato, o serviço. O serviço. Ele precisa receber o serviço respeitando a sua dignidade humana, respeitando a sua idade, respeitando ele ou ela, né? Enquanto um cidadão e cidadã de direitos. E cabe aqui o entendimento não só do serviço que vai ser implementado, mas também a compreensão desse usuário que chega até a política da assistência social. Então, se eu tenho as minhas convicções, essas convicções, elas não estão de acordo com a defesa de direitos, eu preciso repensar a minha ação. Então, a forma com que o usuário vai chegar na assistência social é um direito dele. Né? A maneira como ele se expressa, a identidade que ele tem, é um direito dele. Então, a gente parte primeiro dessa premissa. O usuário não é alguém que vai receber um favor, ele é um sujeito de direitos. Então, é muito importante que a gente conheça todo esse arcabouço legal, minimamente, né? Se eu trabalho com criança e adolescente, por exemplo, eu sou educador social, eu preciso entender o que é o sistema de garantia de direitos. Eu preciso entender o Estatuto da Criança e Adolescente. É inadmissível eu, um trabalhador que estou lá com as crianças, né, e adolescentes, fazer defesas
que são, no mínimo, duvidosas, né? Defesas, por exemplo, do trabalho infantil. Infelizmente, tem alguns casos que sim, de pessoas que entendem que as crianças precisam trabalhar sim. E em tempos como esse, que a gente precisa muitas vezes discutir o óbvio, né? Não raro isso acontece, né? Não, mas eu trabalhei minha vida inteira. Então, assim, se estamos na política pública da assistência social, precisamos entender que a defesa de direitos deve ser prioridade primeira. Né? Então, dentro disso, no campo das práticas profissionais, é necessário que entendamos que os usuários e as usuárias são sujeitos de direitos e capazes de agir para a modificação da realidade, e não meros receptores, tá? Então, fazem parte desse processo. Um outro princípio que tem dentro da educação permanente é o princípio da interdisciplinaridade. Gente, olha só, são tantos profissionais, não é? São tantas práticas, tantos conhecimentos específicos, mas é de fundamental importância que nós possamos entender o que é o trabalho interdisciplinar, a riqueza de cada profissão para aquela discussão da realidade. E aí, esse processo da interdisciplinaridade, ele vai nos auxiliar, o que vai nos auxiliar para o trabalho interdisciplinar é a organização dos serviços, são os planos, né? Se eu trabalho no CRAS, no CREAS, existe um plano para a unidade que tem ali a especificidade de cada serviço, né? Existe uma unidade dentro de um plano do CREAS, ou as ações, elas são desenvolvidas separadamente. Cada um é responsável pela quantidade de visitas, cada um é responsável pela quantidade de atendimentos que vão ter que ser feitos, ou em algum momento se discute o processo como um todo, inclusive para o território onde o CREAS é referência. Né? Existe um plano dessa unidade para o território. A mesma coisa para os CRAS. Né? Existe um plano da unidade, porque existe o plano municipal da assistência social, mas as unidades, elas têm o seu plano específico, contemplando os territórios, né? O território da qual ela é responsável, com sua rede de referência. Né? Esse tipo de discussão nos facilita muito o processo de entendimento do trabalho interdisciplinar. Né? Caso contrário, vamos ficar lá disputando espaços, né, com os outros profissionais. Só um pouquinho aqui, gente, que eu vou pegar água. Então, esse princípio da interdisciplinaridade tem o entendimento de que todas as profissões são importantes e contribuem, né, para o desenvolvimento da política de assistência, né, seja em proteção social, na proteção social básica, obrigada, Martim, seja na proteção social especial. Vou passando, tá? E aí a gente pode ir conversando depois, ou se vocês quiserem também fazer alguma pergunta, tá? Fiquem à vontade. Temos ainda um outro princípio, que é da aprendizagem significativa. Olha, esse princípio aqui, ele parte, né, do pressuposto de que a educação, ou o processo, a gente está falando da educação não formal, né, esse processo de tomada de conhecimento, ele precisa ter um significado, né, para quem está
para quem está recebendo ali aquele conhecimento. Significativo, compreende-se o processo de aprendizagem que se desenvolve pela interiorização de novos conhecimentos, habilidades, atitudes, a partir da mobilização de saberes e experiências próprias do educando. Daí a necessidade de termos aí um significado para esse processo, né? O processo de apreensão do novo conhecimento, habilidade ou atitude atua sobre a estrutura cognitiva pré-existente de forma a promover sua ressignificação. Então, existe um entendimento sobre aquele assunto. Nós vamos fazer um processo de discussão do assunto. O processo aí entra de abstração, que é você o processo de tomada de conhecimento para o entendimento melhor do fenômeno, e aí depois retomamos, e aí vem, então, a ressignificação. Né? Não é algo assim que a gente... porque eu falo, ou porque qualquer outra pessoa fala, quem está ouvindo fala, entendi. Não. Isso passa, né, pelo processo de construção mesmo, de entendimento, de conhecimento. Aí, então, se ressignifica. Então, existe um entendimento sobre aquela situação. Aí nós vamos promover a discussão mais aprofundada para que haja a abstração, né? Abstrai, toma novos conhecimentos sobre aquele fenômeno e, a partir daquela tomada de conhecimento, a ressignificação, né? Sobre aquele assunto, tá? E aí um novo entendimento. O princípio da historicidade, né? Nenhuma realidade é dada, nenhuma realidade cai do céu sobre as nossas cabeças. A realidade é historicamente construída, né? E a vulnerabilidade, a pobreza, né? Elas são fenômenos aí. A pobreza é um fenômeno construído historicamente, é um fenômeno estrutural. É óbvio que a gente tem um entendimento de que a política da assistência social sozinha não dá conta da vulnerabilidade, né? Ou da pobreza. A pobreza é estrutural e exige a ação do Estado no campo de todas as políticas públicas, certo? E essas determinações, né, existem aí a falta de condições materiais de vida, né, de sobrevivência. Então, essas determinações são estruturais. E por que é importante a gente sempre compreender esse processo? Para entender o que cabe à política de assistência social, o que cabe às demais políticas públicas e quais são os limites institucionais que existem. Evitar trazer para o profissional aquela sensação, porque a gente vive nessa sociedade meritocrática mesmo, a sensação de que eu fui incompetente e não dei conta daquela situação da família X ou da família Y. Né? Nós, muitas das vezes, não vamos dar conta, mas não porque fomos competentes ou incompetentes. Existe uma realidade que nós precisamos ler, e muitas das vezes, na leitura dessa realidade, vamos entender que a ação do próprio usuário, né, que a ação de demais agentes da sociedade são de fundamental importância para a mudança daquela realidade. Então, a ação, o princípio da historicidade trata principalmente, né, da leitura da realidade em que a gente vive. Tá? Que realidade é essa? Onde estão as famílias que são usuárias onde está essa política pública? Onde que estão essas famílias em situação de pobreza, de vulnerabilidade, né? Onde que elas se situam? Tá? Isso é de fundamental importância até
para articular as ações posteriormente com as demais políticas sociais. Ainda um outro princípio, que é o desenvolvimento das competências requeridas pelo SUAS. Né? E aí, com base nessas três anteriores, nós vamos ter aí, a partir daí, o processo de construção de conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Que são necessárias ao desempenho das funções e atribuições desse trabalhador ou dessa trabalhadora, né? Atribuições laborais. Tudo bem até aqui, gente? Vou falar agora um pouco. Tudo bem? Ok. Vou falar agora um pouquinho sobre os percursos formativos, tá? Os percursos formativos que estão dentro, bom, entendendo quais são os princípios da educação permanente, dentro da política da educação permanente, tem lá os percursos formativos. Dentro desses percursos formativos é que devem se organizar o processo de formação desses trabalhadores. Então, nós temos o percurso formativo Gestão do SUAS, que atende tudo que envolve a gestão do SUAS, né, os instrumentais de gestão, a vigilância socioassistencial, gestão do trabalho, educação permanente, está tudo aqui dentro da gestão do SUAS. Provimentos de serviços e benefícios socioassistenciais, então são todos os programas, e também as proteções social básica e a proteção social especial, de alta e de média complexidade, e o controle social do SUAS, que envolve aí a capacitação, especialmente dos conselheiros. São os públicos, quem é o público-alvo da política de educação permanente? Gestores, gestoras, trabalhadoras, e também conselheiros da política da assistência social, tá? Dentro aí eu coloquei aqui, dentro do percurso formativo, só para a gente entender, né? Então, dentro dos percursos, que são esses três, você pode ter a ação de formação introdutória, que varia entre 20 e 40 horas aula, então o nome já diz, é introdutório. Quando você vai apresentar um assunto, um determinado assunto, capacitação de 20 no máximo até a 40 horas. Quando esse assunto vai ser aprofundado, aí é a capacitação de atualização. Então, você vai aprofundar sobre aquele assunto, ele vai de 40 a horas. Tem a supervisão técnica, que aí eu vou falar dela no final, que é essa capacitação em serviço, supervisão técnica, de acordo com a Resolução 6 de 2016, ela varia, né, um período de até 6 meses, né, em espaços intercalados de estudo. Tem a formação técnica de nível médio, e aí a carga horária mínima dessa formação técnica de 1.800 horas. Então, são cursos aí profissionalizantes, que tenham também a relação com os serviços do SUAS. Tá? Então, digamos que façam um curso de cuidador de idosos com essa carga horária. Uma espécie de curso de qualificação, né, profissional. Tem lá um curso de 1.800 horas que às vezes está sendo oferecido. É possível o financiamento com o recurso da assistência social, porque é a formação de pessoal para atender como que fala, aquele público que é da assistência social, né? E ele é um curso já de 1.800 horas, né? Um curso bem abastado em horas, né? 1.800 horas, se não me engano, acho que o próprio Instituto Federal tem uma série de cursos
essa quantidade de horas, com várias temáticas que... Né? Não, isso mesmo, profissionalizante, né, Jane? E eles oferecem esses cursos e várias temáticas do catálogo têm a ver, sim, com a política da assistência social, né? Dá para a gente... Aí, esse tipo de formação é para o trabalhador de nível médio, tá? Esse é o de nível médio. O de aperfeiçoamento é de 180 horas, a especialização, que é a pós-graduação, lato sensu, 360 horas, e a stricto sensu, que é a ação de formação, com cerca de 2 anos, que é o mestrado. Tá? Então, todas essas são ações de formação previstas dentro da Política Nacional de Educação Permanente. O que nós tivemos de financiamento são, até o momento, né, do governo federal, foram as capacitações introdutórias e de atualização oferecidas pelo Capacita SUAS. Tá? Existe aí a discussão de formações em supervisão técnica, mas ainda não estruturadas, né? Enfim. A gente está nessa discussão muito internamente dentro do Estado, mas esse processo de formação ainda não foi repassado aos estados pelo governo federal. A supervisão técnica é uma ação extremamente importante, como a gente já colocou anteriormente. Ela representa a educação permanente, os princípios da educação permanente. Acontece em até 6 meses, em períodos de... É diferente, não é assessoria técnica e não é fiscalização. Não é ir até lá, né? Muitas vezes quem está na gestão aí vai para fazer fiscalização ou para dar a assessoria técnica para os trabalhadores que estão ali, não. Ela é processo de construção coletiva, tá? Ela é construção coletiva de metodologias. Então, ela precisa ser planejada com uma certa antecedência, é necessário que se defina a temática, os encontros vão acontecer quinzenalmente, né? Mas num período máximo de até 6 meses. E dentro desses encontros, uma quantidade, acho que máxima, de até 20 pessoas, que é de 15 a 20 pessoas, e dentro desse período, vai ser feita uma discussão para aprofundar o conhecimento sobre a temática, né? Foi escolhida ali. Vai ser feita uma discussão, apropriação aí de conhecimento, tomada de conhecimento, e pode-se, se a equipe achar necessária, a partir da visão técnica, pensar na construção de eventos, sejam cursos para educação continuada. Por exemplo, nós vamos discutir na supervisão técnica o serviço de atendimento a crianças de até 6 anos. Né? Nós vamos fazer essa discussão. No período de discussão, a equipe entende que seria importante que os demais trabalhadores tivessem um conhecimento mais aprofundado sobre o desenvolvimento infantil. Então nós vamos pensar cursos para o desenvolvimento infantil, introdutório, de atualização. Aí, veja bem, aí nós vamos discutir o desenvolvimento infantil de uma maneira mais geral, entende? Então, aquilo que está mais restrito dentro da visão técnica, a gente vai abrir para os demais trabalhadores, é importante que eles entendam o processo de desenvolvimento infantil, né? E a gente entende que são necessários 2 cursos, somente um curso para fazer a discussão sobre isso. Então, onde é que entraria uma capacitação introdutória de desenvolvimento infantil para crianças até 6 anos? Lá no percurso formativo, provimento de serviços, porque ele entraria como uma ação
né, para discussão dos serviços, seja da proteção social básica, como também da proteção social especial. Será que o desenvolvimento infantil é importante que seja do conhecimento somente dos que estão dentro dos CRAs, ou também é importante para aqueles que recebem as crianças em serviço de acolhimento? Né? Então, aí é a hora da gente ir vendo essas discussões. Tá? Então, olha, nós estamos discutindo o serviço até 10 anos. Na discussão, entendemos que é importante discutir o desenvolvimento infantil, optamos por curso, mas poderíamos optar por seminário, por jornadas, por uma série de outros eventos que envolveriam todos os trabalhadores, né, do município. Tá? Estou dando aqui só um exemplo de como é que a supervisão técnica ela vai funcionar. Ela deve, né? Aí é importante que a gente depois também veja esse documento, que é a resolução número 6 de 2016, que é o que nós temos no do SUAS hoje, né? E aí eu coloquei um último slide, eu nem sei mais, tá aparecendo os slides, Elis? Deu certo ou não? Não recebi, depois eu vou encaminhar. Não deu? Eu vou encaminhar. Então, aí no último slide, tá, eu coloquei uma pirâmidezinha ali, tá? Que tá bem assim. Lá no topo da pirâmide é o SUAS, a educação permanente tá ali no meio, e aí as outras duas pontas aí do triângulo tem funções, SUAS e seguranças afiançadas. Isso para a gente entender que a educação permanente perpassa, como eu havia falado anteriormente, por todos os serviços da política de assistência social, né? Então, por exemplo, aqui, dentro das funções do SUAS, quais são as funções do SUAS? Quem se lembra aí? As seguranças afiançadas. As seguranças afiançadas, as funções do SUAS estão lá, as proteções, né? O direito social institucional e a vigilância socioassistencial. Essas são as funções do SUAS. O que são funções? O que significa função? Função significa que você precisa pensar esses itens no campo de toda a operação do Sistema Único da Assistência Social. A função de defesa social institucional é um cuidado que nós temos que ter para que o Estado ou o serviço público não viole o direito ao invés de assegurar. Que cuidados são esses? Né? Que o Estado precisa ter, que ao oferecer o serviço, ele tem o cuidado de não violar o direito daquele usuário da assistência social, certo? Então, muitas das vezes, esse princípio, essa função, essa função, ela acaba não sendo cumprida quando nós colocamos, por exemplo, os nossos conceitos, os nossos preconceitos, né, em relação àquele usuário que está sendo atendido. Né, eu me lembro uma vez de ter ouvido uma história, uma coisa assim, nós queríamos trabalhar, há muito tempo atrás, nós queríamos trabalhar algumas músicas nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos com crianças, né, e eram as musiquinhas lá da palavra cantada. E uma das pessoas falou assim, mas você tem que entender que as crianças daqui, elas não são igual as crianças lá, né? As crianças, criança não é criança em qualquer lugar. Criança com condições materiais de vida, né? Sem condições materiais de vida, se diferenciam somente na precariedade, né? Na falta que ela tem que conviver em razão, né, da pobreza mesmo.
Mas qual que é a diferença da criança que tem lá na minha casa ou da criança que tem e que é atendido num bairro X ou Y, né? Então, a gente precisa tomar o cuidado, e isso a gente só desfaz com a tomada de conhecimento. Muitas vezes, quem se expressa dessa maneira, quem tem um entendimento equivocado, né, é falta de conhecimento, é falta de entendimento. Eu acredito muito na capacidade das pessoas de ressignificar conceitos, né? Então, eu acredito muito na educação permanente, né? Então, essa função do Estado, né, principalmente no sentido de assegurar que essas crianças sejam tratadas, sim, como crianças e que recebam o melhor serviço, respeitando a sua dignidade e a sua condição de infância, né? A sua condição de ser criança, né? Assim, nós temos também, muitas vezes, preconceito com relação a jovens, muitas com relação aos idosos, população LGBTQI+, população indígena, população em situação de rua, né, comunidades tradicionais. Tudo isso nós precisamos aprofundar conceito para depois compreender a melhor forma de fazer o atendimento. Então, passa por uma das funções do SUAS, vigilância socioassistencial. Se eu não souber sobre o território, se eu não tiver informações sobre os serviços, e aí entram aqueles dois eixos da vigilância, e é o padrão de qualidade de serviços e também a parte lá que trata especificamente de diagnóstico, né, e da vulnerabilidade da população. Eu tenho poucas condições de fazer acontecer, por exemplo, a ação dentro dos CRAs, dentro dos CREAs, né? É uma outra função da assistência. E a terceira função, que são as proteções, né? A proteção social. Agora, que é a proteção social básica ou a especial. Dentro de seguranças afiançadas, nós temos a segurança da acolhida, segurança da convivência familiar e comunitária e a segurança da autonomia, de renda e autonomia. Veja bem, quando eu vou pensar no processo de educação permanente e que eu falo sobre como estamos desenvolvendo a segurança da acolhida no serviço de atendimento ao idoso, o que é a segurança da acolhida? A gente entende o que é a segurança da acolhida? Como é que eu estou desenvolvendo o que é a segurança da acolhida no serviço para criança, para adolescente e para outros públicos que eu tenha lá no CRA? Como é que a segurança da acolhida trabalhada? Agora, o que é a segurança da acolhida para um usuário que está em proteção social básica e o outro que está na especial? Como é que eu trabalho a segurança da acolhida para o idoso que está sendo atendido no CREAS? Para o idoso que está sendo atendido na proteção social especial de alta? Para o idoso que está sendo atendido, enfim, né? Como que é esse processo de trabalho da segurança da acolhida? E a segurança da convivência familiar e comunitária? Como é que ela é desenvolvida? Tá? Dentro dos CRAs, dos CREAs, como é que vai acontecer esse processo de discussão aqui dessa segurança, né? Então, essas questões a gente precisa se atentar e perceber se são ou não discutidas dentro das unidades. Dentro das unidades de CRAs, de CREAs, isso tudo precisa passar por discussão. A segurança de renda e autonomia. Gente, o que é autonomia para um idoso que está em situação de violação de direitos? E o que é autonomia para um idoso que está sendo atendido na proteção social básica dentro de um CRAS? Como é que essa segurança é trabalhada?
Então, não tem como pensar em educação permanente sem as funções que são do SUAS e também sem a segurança afiançada. Muitas vezes a gente não sabe por onde começar. Nós precisamos de um ponto de ressonância, certo? Vamos precisar aí de um ponto para iniciar. Mas depois que a gente inicia, o processo ele não termina, né? A gente tem muita coisa para discutir, a gente tem a necessidade de aprofundar conceitos, de aprofundar o entendimento de processos metodológicos de trabalho, o que vem antes, o que vem depois, né? Como é que nós vamos trabalhar os procedimentos? Muitas vezes a gente fala sobre processo de trabalho, né? Processo metodológico de trabalho, e quando a gente pergunta à equipe técnica quais ações que são desenvolvidas, nós nos deparamos muitas vezes com procedimentos. Olha, eu faço visita domiciliar, eu faço a escuta qualificada, tem a entrega dos benefícios, né, eventuais, e isso já toma um tempo e uma energia, né, do técnico, né, muito grande. Mas e aí? Né? Esses aí são procedimentos. Agora, como é que o processo metodológico de trabalho se organiza para assegurar para famílias e indivíduos a autonomia? Então, a educação permanente é a ferramenta que vai nos provocar para essa discussão, né? Então, ela é de suma importância em tempos de Covid, que precisamos pensar as nossas práticas numa nova realidade, num novo normal, né? E aí muda totalmente as nossas ações, né? Impacta não somente a nossa realidade no trabalho, mas a nossa realidade mesmo na nossa vida pessoal, comunitária. Todos nós fomos afetados pela Covid, novas ferramentas, temos que pensar em novas formas de atender essas famílias, e tudo isso passa pela discussão da educação permanente. Eu não falei ainda, mas aí eu penso que a gente pode estender para um outro momento sobre o núcleo de educação permanente, né, que é um parceiro nesse processo, tá? E eu também vou deixar um pouco para a equipe, na hora do debate, Elisa, também discutir um pouquinho sobre o núcleo. Tá bom? No geral, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que eu tenha atendido aí as expectativas, né? A Elisa pediu para a gente falar sobre nessa perspectiva, né? De possibilidades para a política para a educação permanente, e também perspectivas aí, né, para um futuro. E eu penso que o futuro para a educação permanente, que o futuro sem a educação permanente no SUAS, ele é muito difícil, né? Porque estamos aí vendo diariamente as normativas, né? A gente dorme, acorda, é uma normativa nova que aparece, né? Que surge, nós temos que nos apropriar e fazer isso para o nosso campo de trabalho. E quando nós temos já um processo, né, um planejamento já pensado, a gente vai saber onde exatamente colocar aquilo dentro de algo que já foi construído, né? Diferente de quando a gente está ali, né, naquele batidão, né, dos procedimentos diários que tomam muito a nossa energia, que são de suma importância, né, mas que tomam muito a nossa energia e dá aquela sensação de que muitas vezes a gente está patinando, né? A gente não consegue ver muitas vezes o avanço do trabalho que a gente está desenvolvendo e gera na gente às vezes aquela sensação de frustração, como se fôssemos nós o culpados, né, por aquilo. E a educação permanente, a organização desses processos para a gente também é matéria de saúde mental, tá? Enquanto trabalhadores. E eu coloquei no final uma fala aí do Manuel de Barros, que a reta é uma curva que não sonha, né? E o que nós tentamos fazer com essa educação permanente é justamente sair da reta, né?
e sonhar um pouco mais. Nós sonhamos com a educação permanente quanto instrumento de qualificação das ações e serviços do SUAS. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço mais uma vez e passo para você, Iblisa. Nossa, obrigada. Obrigada por essas palavras todas. Obrigada por trazer um panorama amplo, né, sobre como chega para nós a legislação da educação permanente se consolidando depois de um período de muita construção dos próprios trabalhadores. E eu queria, então, aproveitar e mostrar para vocês, pensando no tempo de todo mundo, mostrar para vocês rapidamente como ficou um pouco o nosso plano. Então, pegando o gancho disso que a Patrícia acaba de dizer, a educação permanente ela vai surgindo, né, para oferecer para a gente possibilidades, como trabalhador do SUAS, de viver resiliência e aprendizagem ao mesmo tempo, né, porque ela desenvolve capacidade de aprender com as dificuldades e com os erros mesmo, porquanto ela utiliza essas aprendizagens em favor da autopreservação ao longo do tempo e fortalece estratégias para a superação das adversidades. Deixa eu ver se eu consigo passar. Uma das coisas que vem para a gente é a andragogia como princípio de aprendizagem. A andragogia, ela seria a necessidade do próprio adulto tomar interesse por essa vivência de aprendizagem. Isso quer dizer que a gente precisaria cativar as pessoas para esses ambientes de vivência de aprendizagem. E aí a gente vai indo aos poucos com isso, para que a gente consiga fazer um trabalho de rede internamente primeiro. Essa andragogia, trouxe para vocês que eu acho interessante, ela apresenta na sua teoria como sendo promotora da ampliação da autodireção. Propõe que os aprendizes troquem aprendizados entre si e que as tarefas ajudem a desenvolver papéis sociais que possam ser aplicadas na prática imediatamente e que seja centrada nos problemas que estão presentes no dia a dia desse grupo. Próximo. Queria trazer essa informação aqui, que na pesquisa de 2019, nós tivemos vários assuntos que foram colocados, né, o sistema de garantia de direitos, trabalho social com família, direitos sociais, socioassistenciais, quase que uma revisão dos conteúdos principais, relacionamento interpessoal, direitos específicos. E aí a gente vai vendo esses temas mesclando um pouco do que é técnico, um pouco do que é teórico e um pouco do que é de relações. Então a gente percebe que para o nosso desenvolvimento aqui como Dourados, a gente pode se favorecer muito disso. O segundo item, trabalho social com famílias, por exemplo, é algo que me faz pensar muito no reforço do que a Patrícia disse, que talvez a gente terá um outro momento para falar, que é a supervisão técnica. Temos mais ou menos uns 8 profissionais aqui das SEMAS que fizeram uma especialização nesse assunto, e o desejo é que essas próprias pessoas possam se fortalecer dos seus conhecimentos para transmitir esses conhecimentos para outros por meio da supervisão técnica. Esse trabalho social com famílias é, assim, só um exemplo para dizer como a gente tem pessoas muito qualificadas aqui dentro, a gente tem mestres, a gente tem muitos especialistas, e a supervisão técnica é um potencial que nós temos muito grande, muito forte. O intuito é que a gente consiga fortalecer isso aos poucos, e isso demanda de todos vocês que estão aqui hoje na sala, todos vocês que estão aqui ouvindo esse diálogo e essa palestra da Patrícia, e também a minha fala agora, trazendo um pouco da leitura que foi possível fazer, que foi possível observar, né, na qualidade dos nossos trabalhadores aqui, dos nossos colegas. E como isso também está conectado com relações interpessoais, né? Como isso está conectado lá com esse item trabalho social com grupos, como isso está conectado com ética profissional, com técnicas socioeducativas, esse trabalho multi-interdisciplinar, né?
essas metodologias de tomada de decisão em equipe, isso tudo são resultados que vocês viram, muitos de vocês participaram respondendo a pesquisa, e a gente tem ali, lá, 25 pessoas até colocaram comunicação não violenta. Então, como a gente tem uma qualidade que ela vem muito do pessoal, do indivíduo, mas que o indivíduo percebe pela reflexão de si também que tem essa necessidade. E aí, isso tudo está disponível para vocês no plano, que já foi enviado. Temos os temas de interesse dos conselheiros municipais também, dos trabalhadores da rede socioassistencial. E vou mostrar para vocês um pouquinho do plano, já aqui no final. No plano, nós já tivemos com muita vontade de fazer acontecer, nós já tivemos ações realizadas esse ano. E desde o ano passado, né, diagnóstico, criação da nossa biblioteca física e online. Eu fiquei bem feliz semana passada que eu ouvi de colegas que estão conseguindo usar, estão lembrando de usar, e aí eu quis falar sobre isso para reforçar para vocês. Eu desejo ainda a parceria de muitos que possam enviar material específico para que a gente consiga fazer essa biblioteca ela ser usada e ser lembrada como lugar de conexão de todos os conteúdos, que são muitos, né, e sempre estão se atualizando. Nós tivemos algumas ações realizadas já esse ano. Especialmente queria ressaltar o ciclo de diálogo sobre direitos humanos, tem dado um resultado fantástico nas nossas potencialidades, na nossa reflexão sobre os processos, e eu recebo as informações das pessoas que estão participando de como está acrescentando, inclusive em conteúdo teórico, mesmo ele não tendo foco de ter o conteúdo teórico. E aí a gente tem algumas ações pactuadas para 2021 e 2022. Isso tudo vai depender muito das nossas parcerias, que o Washington teve que sair, mas agradeço muito a presença dele, o professor Washington, bem como outros vários professores da UFGD já têm ajudado muito a gente, a professora Cíntia da UEMS, que tem também trazido outras parcerias de dentro da UEMS, e tem até uma ação sendo pensada aqui, planejada, com o IFMS, que eles estão elaborando para a gente um diagnóstico quanto à questão de conhecimento técnico, teórico, do uso do computador, de modo geral, assim, para o nosso servidor. Para que a gente, quando for executar ações de formação nesse sentido, consiga oferecer de fato o que é necessário. E não ofereça, por exemplo, um curso de 100 horas, sendo que a necessidade é, por exemplo, uma oficina de 10 horas, no máximo. Então, tem algumas possibilidades ainda para acontecer quando esse diagnóstico ficar pronto. Temos capacitação para atendimento ao público, relações interpessoais no trabalho, sequência desse diálogo sobre direitos humanos, capacitação para supervisores técnicos com habilidades didáticas, metodologias ativas, aprendizagem baseada em problemas, e entre outras. Essa também já está conectada com 2 professores da UEMS, que já deram ok para que ela aconteça no ano que vem. Eles têm habilidades específicas para isso. Oficina Ciclo de Valores sobre o SUAS é interessante para que a gente consiga rever isso que a Patrícia trouxe muito fortemente na fala dela hoje, que é porque a gente está aqui, né? É interessante a gente sempre rever isso. Depois eu vou deixar uma frase do Paulo Freire que fala justamente sobre isso, rever o sonho. Oficina de alinhamento de termos técnicos e conteúdos do SUAS, aí entraria o glossário do SUAS, entre outros conteúdos. Oficina sobre mudanças sociais com aprendizagem baseada em problemas, momentos de construção de conhecimento ali na hora, na prática, com o coletivo.
Seminário de metodologias ativas para trabalhos com grupos, ele soma as metodologias pedagógicas sociais, como a arte-terapia, em parceria com a arte educadora do SUAS, a Natália, está aqui na sala. Oficina Cine e Sociedade, seria encontros mensais para até subsidiar os trabalhos de serviços de convivência, né? Como a gente pode aproveitar isso para qualquer percurso, especialmente quem sabe aí para os percursos de adultos que tem se anunciado muito nos momentos que a gente tem vivido. Palestra, capacitação introdutória no atendimento em línguas estrangeiras, espanhol, inglês, e isso tem ficado muito claro que está prestes a acontecer, o IFMS tem sido parceiro nesse passo. A UFGD, numa palestra bem recente, enviou para a gente já, para quem tiver interesse, já fazer curso online sobre línguas, em muitos espaços, especialmente na básica, estão recebendo já muito imigrantes, as pessoas estão também desejando fazer cursos, a gente tem muito a ganhar com isso, né? Na questão do atendimento, só que como indivíduo também na questão da aprendizagem, né? Aprender um idioma é uma coisa que acrescenta muito para a nossa cognição. A capacitação introdutória e atendimento de línguas indígenas, Guarani, Kaiowá, Terena. Capacitação em redação oficial, Manual da Presidência da República. Capacitações sobre informática, desenhadas após o diagnóstico em parceria com o IFMS. Redação, relatórios técnicos, alinhamentos de conceitos para relatórios psicossociais, isso é uma demanda bem forte do pessoal da área especial, da básica. Encontros sobre ética no serviço público, a gente já tem contato com o CRES sobre esse encontro, eles têm uma prática específica sobre isso. Alinhamento de termos sobre gênero, a gente já tem também um ok prévio do professor que escreveu esse dicionário crítico de gênero. Isso vai ser uma oportunidade muito grande para a gente, né, como Viva Mulher, serviço de convivência e demais. Temos aí possibilidades que a gente precisaria muito dos supervisores técnicos, e aí, de novo, relembro, que são estudos online, né? Estudos a gente pode sempre fazer, a gente precisa de pessoas interessadas. Temos aí a tecnologia para isso, para nos ajudar com isso, né? Então, temos a possibilidade de fortalecer o processo de introjeção dos conteúdos teóricos a partir dos grupos de estudos. Tem vários assuntos, várias sugestões. Tem que falar que a Litrete e a Graziela doaram materiais interessantíssimos que elas estudaram na pós-graduação, e aí elas doaram aqui para a nossa biblioteca. Também está disponível o cadastro desses livros todos lá no Drive, para quem quiser saber que livros tem por aqui. Esses livros são temas importantes para a gente estudar, e aí isso vai acontecendo, tem que acontecer a partir do desejo de mais pessoas, né? De falarem, não, eu topo conduzir um processo desse, topo registrar, e aí a gente consegue formalizar um processo desse. Capacitação de atualização sobre violência de gênero, com as técnicas do Grupo Reflexivo Atitude, a Quarta Vara Criminal de Dourados. A Quarta Vara já está sendo muito parceira nossa, já estão disponíveis para esse acontecimento. Estudo da coleção Feminismos Plurais e Interseccionalidades, que é muito importante para a gente, como política, que é Lugar de Fala, entre outros. Todos esses livros estão disponíveis no Drive nosso. Capacitação introdutória sobre captação de recursos para os conselheiros municipais. O órgão de Campo Grande, que trabalha diretamente com isso, também já está contactado, já deram ok. E eu esqueci o nome agora, a Patrícia pode me lembrar, se recordar. Essa capacitação introdutória era para ter começado uma esse ano, por causa da questão da pandemia, os próprios conselheiros responderam que era melhor postergar. E aí, lá, pensando em 2020, o professor da UFGD Washington, ele já se comprometeu em abrir conversas, abrir diálogos lá com o curso de psicologia, para que a gente consiga uma especialização em psicologia social e comunitária.
que é para trazer, agregar mesmo conhecimento para vários e vários profissionais, psicólogos especialmente, que chegam no SUAS e vêm às vezes de uma prática longa em clínica e gostariam, e realmente muitos gostariam mesmo de aprender mais sobre a psicologia social, e aí a gente já está abrindo diálogos para conseguir isso em 2022. A UFGD, acredito, segundo a fala do Washington, ela estaria super aberta para dialogar sobre isso, e tem professores excelentes, que a gente também já conhece. E o que não pôde acontecer esse ano, a gente espera que seja possível acontecer no começo do ano que vem, que é o edital, que ele não foi cancelado, o registro para vocês, para quem escreveu, eu agradeço também para quem escreveu artigos, muitos escreveram, ele não foi cancelado, ele foi apenas postergado o cronograma, tá? O nosso edital de publicação do livro de boas práticas, e que também ele traz para a gente a possibilidade de realizar um seminário. Como a gente pode olhar para tudo que a gente tem vivido, pensar e conectar com a teoria, escrever isso em artigos, mas também conversar com os colegas. E aí a gente consegue construir conhecimento, fortalecer os próprios conhecimentos e trocar. Tem alguns assuntos que com certeza não foram contemplados, mas o processo avaliativo ele vai acontecer sempre, como diz a Graziella, né, as portas estão abertas aqui para todos, e eu espero que a partir do ano que vem, sem pandemia, a gente consiga se ver mais, ver na prática, nos espaços. Cada dia as conversas trazem outros pontos. Ontem, um assunto de ontem que chegou até aqui é a questão das mudanças do INSS, e como quando muda uma coisa lá, repercute imediatamente na prática das profissionais e dos profissionais que estão na ponta. E a gente precisará estar muito presente para que esses assuntos eles não sejam deixados, não gerem, vamos dizer assim, não gerem sofrimento para o trabalhador e para a trabalhadora que está lá na ponta tendo que lidar com um assunto que muda muito, um assunto que é importante, que a gente precisaria dar, às vezes, uma prioridade. E aí, queria agradecer, então, a presença de todos. Queria mostrar a frase que eu comentei. Um segundo. Eblisa, antes de encerrar, eu tenho uma fala, tá? Eu vou mostrar para eles uma frase, só um minutinho, Shirley. Que aí é assim. Essa presença de vocês hoje, e a presença da Patrícia, de todas as meninas da Escola do SUAS, ela é muito importante para que a gente consiga viver uma apresentação formal sobre o que está sendo pensado e feito aqui até então, e tudo que a gente tem de potencialidade para fazer para frente, porque a educação permanente é uma política e ela precisa estar sempre presente na nossa vida, na nossa prática, na nossa reflexão. E uma pergunta que eu sempre tinha, e essa frase do Paulo Freire veio me respondendo dias e dias a fio, de como, para mim, como servidora que estou há 9 anos no SUAS, e muitos de vocês que estão há muitos anos, somados também com os que entraram há poucos anos, estão entendendo, aprendendo e se transformando um pouco por causa do SUAS, né? Essa frase, ela me satisfez um pouco nas minhas percepções, nas minhas angústias também. Queria compartilhar com vocês. Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho, caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Que a gente possa olhar para a nossa vida, para a nossa prática, para a educação permanente, para o SUAS, com esses olhos, que a gente possa ir se fazendo todos os dias com humildade, com generosidade de compartilhar experiências e conhecimentos. É isso. Shirley, pode falar. Estou falando agora em nome da secretária Fátima, que teve que entrar em outra reunião, e ela pede para eu manifestar esse desejo, né, que estamos finalizando esse encontro maravilhoso, dizendo
que parabeniza todos, principalmente a equipe aqui, das SEMAS, né, a pessoa da Eblisa, que tão incansavelmente conseguiu realizar, né, e construir o plano de educação permanente. Tão importante que se consolida agora, neste momento, com a fala da Patrícia, com a participação dos demais membros da comissão, com a participação dos nossos servidores, que passam agora, a partir de então, verdadeiramente a existir um plano de educação permanente de Dourados. Isso é um marco importantíssimo para nós. Creio que daqui para frente ficará muito mais fácil nós qualificarmos os serviços do SUAS. Esse é o desejo da secretária Fátima, que a cada dia mais a gente possa executar os nossos serviços com qualidade e com um atendimento necessário para os nossos usuários e que os nossos servidores cada dia mais venham ser capacitados. Então, parabéns a todos os envolvidos, agradecemos imensamente este momento. É um marco na história da Secretaria de Assistência Social de Dourados. Parabéns. Obrigada, agradeço também a presença da Jaina, que não apareceu e não falou, uma parceira muito forte aqui dentro da gestão, sempre disponível para trocar conhecimentos, da Shirley e da Kelly, que estão aqui, e outras pessoas que eu não percebi, que também fazem parte da comissão, e como essa comissão ela vem fortalecendo esses processos, essas reflexões, e a gente tem muito mais pela frente. Queria convidar, se alguma pergunta, alguma dúvida, esse seria o momento. Senão, a gente poderia já ouvir também se o pessoal da equipe técnica tem algum comentário para fazer para a gente. Tânia, Selma, e aí a gente ouve as palavras finais de todos, de todas, principalmente. Alguma pergunta, pessoal, aqui das SEMAS? Alguma consideração? Alguém gostaria de registrar o interesse em estar mais próximo das ações de educação permanente, de compartilhar conhecimentos, de se cadastrar como supervisor técnico, supervisora técnica? Queria aproveitar também, enquanto eu convido vocês de novo, a dizer que se vocês fizerem esse final de ano alguma revisão aí nos livros de vocês, e tiverem livros para doar, a biblioteca também vai estar recebendo vocês, e os livros que vocês presentearem, para que esses livros em si possam agregar para mais pessoas, para que eles possam se transformar em conhecimento na prática. E o último convite, para eu não esquecer, para quem tem lá na Secretaria de Administração e registrou quando fez o seu mestrado, a sua especialização, deixou o seu material lá, o convite é para que vocês façam uma CIzinha simples, protocolem lá, e entreguem o material de vocês aqui para a educação permanente, para que a gente tenha como deixar disponível para todo mundo. Esse aqui é o material da Adriana, que ela gentilmente fez isso. Então, quem quiser ler a tese da Adriana, que fala da construção da noção de perigo na psicologia e sua relação com a vigilância socioassistencial no Sistema Único de Assistência Social, está aqui disponível. E outros mais puderem fazer isso, tá? Será muito bom para que a gente se conheça, se veja, se perceba, veja quem tem habilidades aí para ser supervisor técnico, e a gente tem muitos entre nós, entre vocês que tem isso. Alguma consideração, pessoal? Eblisa, eu gostaria de falar. Posso? Me ouve bem? Sim. Bom, então, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizá-los pelo trabalho. Quando você mostrava aí, ficava passando aqui pela minha cabeça, e tenho certeza que das colegas também, o minucioso e cuidadoso trabalho que vocês tiveram, e por esse cuidado todo, eu as parabenizo toda a equipe, a secretaria, pela conclusão deste trabalho, que ele realmente seja um trabalho que possa se efetivar
e se transformar aí em potencializador das ações que vocês têm intenção de realizar e também daquelas que já estão sendo realizadas. Então, mais uma vez, parabéns por não só cumprirem essa missão, mas cumprirem com esse zelo, com esse cuidado, enfim, que ele realmente é motivo de orgulho realmente cumprir essa etapa. No mais, gostaria também de lembrá-los que você está falando bastante, eu fico muito alegre em relação a essa questão dos estudos, dos livros, então eu não poderia deixar de mencionar aqui o nosso observatório, o Observatório de Gestão dos SUAS, de práticas. E no observatório, nós temos lá à disposição de vários documentos, teses de doutorados, dissertações de mestrado. Estamos agora também incrementando com outros trabalhos. E ele é justamente para atender a esse chamamento que você está falando em relação aos livros, também a essas pesquisas que muitas vezes as universidades fazem, pesquisas riquíssimas, com dados que são muito importantes para nós e que, infelizmente, muitas vezes não saem de dentro da universidade. Então, o observatório, eu deixo aqui um convite para que vocês explorem lá na página da escola, né? Tem o link do observatório, explorem esses materiais, que também é a nossa intenção fazer esse estudo que você também mencionou. Quem sabe um webinário, quem sabe um estudo a respeito, com a participação do pesquisador, do professor orientador, e nos aprofundarmos aí em relação a tantos temas que, como você bem disse, nós ainda precisamos estudar e aprender ainda mais. Bem, então eu deixo aí o nosso convite para a observação do nosso observatório, a escola, a equipe técnica e o NEEP, ao qual eu represento também neste momento, nos colocamos à disposição dos colegas, das companheiras aí da Secretaria, para que possam contar conosco em todos os momentos, tá bem? Muito obrigada e um ótimo dia a todos, e foi um prazer estar com vocês. Obrigada, Tânia. Se alguém não tiver mais alguma fala, eu vou agradecer vocês a presença novamente de toda a equipe de Campo Grande, a presença dos meus colegas aqui de Dourados e a oportunidade mesmo da gente poder sentar e falar sobre isso, que é algo que vai fazer parte da nossa vida com muita força a partir de então. Para que a gente perceba, né, como eu ouvi muito de colegas, mas gente, tem que fazer tanta formação, tanta live, né, nessa época de Covid. A vida lá fora está cheia de live, mas que a gente consiga encontrar momentos também para fazer parte de uma reunião remota como essa, né? Tão engrandecedora para a gente. Um abraço para todos e a gente se vê. Também aqui contribuindo, porque a Eblisa não somente contribui com Dourados, mas contribui também com a equipe aqui do Estado. Então, quero agradecer aqui você, reconhecer a sua importância, né, na educação permanente. Muito obrigada, agradecer a Fátima também, Shirley, né, e desejar que vocês consigam fazer o melhor possível dentro da educação permanente e nos colocar sempre à disposição, tá? Muito obrigada. Obrigada. Mandar um abraço aí para todos os trabalhadores, trabalhadoras, dizer que a política de educação permanente é nossa, o SUAS é nosso, e quanto mais nós nos apropriarmos, né, mais essa ferramenta vai auxiliar no processo da operacionalização da política, mas também da valorização do trabalhador e da trabalhadora. Tá bom? Obrigada, Patrícia. Então, vamos para a foto. 1, 2 e... Perfeito, gente. Até logo. Gratidão. Gratidão pelas últimas palavras, Patrícia. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchauzinho.